70, que é o CPV. Obrigada, Paula. A Ana Valim, Obrigada, que é mestre em comunicação social, com atuação em movimentos populares, sindicais. É autora de diversos livros, entre eles Migrações, da Perda da Terra e Exclusão Social, e Comunicação Popular na Construção e Preservação da Memória das Lutas Populares no Brasil, nas décadas de 70 e 80. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E a nossa terceira convidada desta tarde é a Adispésia, jornalista, que compõe a assessoria de comunicação do Conselho Indigenista Missionário CIMI, que tem aí mais de 15 anos de militância nas lutas populares, indígenas e na comunicação popular. A proposta é que a gente faça uma rodada, né, de falas, de 10 minutos, e façam as considerações iniciais, e em seguida nós vamos abrir para as perguntas, e ter um bom tempo aí para debate, para responder, né, as perguntas dos participantes, e abrir para o debate, e no final a gente fecha com as considerações finais de vocês. Vou convidar, então, a Ana para começar. Pode ser, Ana? Pode. Eu tinha conversado com a Paula, porque a Paula, ela também é historiadora, né? Então, a gente tinha pensado, se ela começasse e falasse da questão do CPV, e como o nosso objeto de pesquisa é o CPV, então seria assim, ela falaria, daria esse contexto mais histórico, né, do CPV, e eu poderia entrar depois dela falando sobre, especificamente, da comunicação popular. Pode ser? Paula também pode ser, Paula? E aí, Paulinha? Pode, não sei se a Jen. E aí a Adi fecha falando sobre comunicação popular. Pode ser, então, esse esquema? A reação que a gente está querendo fazer no dia 3, nas mulheres, e depois no dia 4, no coletivo como um todo. Para a gente levar para o debate do planejamento. Abriu uma janelinha. Coisas do mundo virtual, gente. Então, vamos lá. Então, começa a Paula, depois segue a Ana e em seguida a Adi. Então, eu vou controlar o tempo aqui. Quando faltar 2 minutinhos, eu aviso vocês. Já pode começar? Pode começar. Bom, queridos, bom dia, boa tarde, quer dizer, boa volta ao almoço a todos. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando esse espaço de reflexão, de discussão política desse campo da esquerda. Agradeço muito o convite, a equipe do NPC, a Claudinha, a Jéssica, a Gabi, a Luísa e todos, o Euro. E, assim, a minha fala, né, eu sou historiadora, então vou puxar a sardinha aí para a história, memória, né, destacando a importância dessa área como o campo de disputa, né, para a classe trabalhadora. A gente, assim como a comunicação popular, eu entendo a história, a memória, são campos para as nossas lutas, para as lutas populares, sindicais, indígenas, lutas identitárias. Por quê? Né? A gente está vendo aí no nosso Brasil, né, esse governo, esse desgoverno que a gente tem, acho que ele exemplifica bem o significado da disputa da história, né? O que significa se negar uma ditadura militar, se negar a constante repressão, o extermínio da nossa população pobre e preta, né? O que significa criminalizar isso? Vocês estão me ouvindo? Aqui deu uma travadinha. Estão me ouvindo bem? Sim, deu uma travada, mas voltou, foi bem rapidinho. Pode continuar. Tá, então estava comentando sobre a importância da disputa, né? Nesses campos
E como um governo de extrema direita, ele dá o tapa na cara da gente para dizer que, olha, realmente nós temos uma história a defender, né? Nós temos um campo de memória e de lutas de longa trajetória, e nós temos que trazer essas experiências, né? Nós precisamos trazer essas experiências para nossas práticas diárias de luta, né? Sei que isso não é fácil, assim como a comunicação, a história, são campos colocados, a cultura, né, de uma forma geral, a cultura popular, a cultura de luta, são campos colocados sempre em segundo plano, né? E a história e a memória, eu diria que ainda mais, né? Ela quase que desaparece, né? Nós somos quase que, muitas vezes, um povo aparentemente sem história, mas isso é totalmente uma mentira. Nós temos uma história de luta muito grande e muitos desafios nesse campo. Outra coisa que eu queria dizer era assim, como que é importante atrelar essas áreas de memória, história e comunicação, né? O CPV é um grande exemplo nisso, o Centro de Pastoral Vergueiro, que depois se tornou Centro de de Documentação e Pesquisa Vergueiro, tem uma trajetória de 43 anos, foi fundado aqui em São Paulo pelos dominicanos, tem toda uma experiência fundada na teologia da libertação, na educação popular e marxista, né, na defesa dos trabalhos de base, daquele trabalho de formiguinha que a gente sempre está falando da importância dele. Então, essa documentação, essa história e memória atrelada à comunicação faz todo o sentido, né? Porque aquela ideia de uma história que é arquivada, é morta, de um arquivo que fica lá parado, né? Daquela história preguiçosa que a gente só vai lá olhar no museu, olhar né? Essa ideia, esse conceito de história é um conceito classe dominante, né? Um conceito que quer colocar os heróis nesses pedestais e a gente muitas vezes se espelha nesse tipo de história, né? Então não podemos colocar as experiências importantes para as nossas lutas são as experiências da classe trabalhadora também nessa área de história e memória. Então, por isso que eu trago aqui duas experiências, quero trazer a do CPV, que eu já iniciei falando, e também do projeto Memória da Oposição Sindical de São Paulo. Então, continuando sobre a história do CPV, CPV foi criado na ditadura militar, né? Ele foi criado em um período de forte repressão aos trabalhadores e a todo tipo de expressão que contrariava o governo militar. E o que representou, né, esse centro? Eram entidades, ele não foi só o CPV que existiu, eram entidades que apoiavam as lutas que estavam sendo fomentadas para a construção de uma outra realidade social e política, né? Para a construção de uma vida sem ditadura, né? Para uma vida com mais liberdade, com mais possibilidades, a construção do poder popular, da participação popular. Essa é a época da grande movimentação popular e sindical, né, que a gente tem muito a se espelhar. Então, o CPV era um centro de documentação e comunicação popular. E como funcionava isso, né? Como se atrelava essas áreas? Conforme as lutas iam surgindo, né, e as necessidades de luta, as necessidades da população e a luta pelos direitos iam surgindo, o CPV acolhia essas documentações, seja o panfletinho, seja as cartilhas, seja o slide, o VHS,
né? Ia surgindo aquela profusão de documentos, e o CPV foi recolhendo essa documentação, mas ele apenas recolhia? Não, ele também sistematizava e devolvia essas informações sistematizadas, né? Em forma de listagens, em forma de dossiês, em forma de cartilhas, né? Dependendo do tema de interesse, o que precisa se falar, né? Hoje, por exemplo, quantas cartilhinhas a gente tem sobre o coronavírus produzida pelo movimento popular e sindical, né? Então, coisas nesse sentido. A documentação que fomenta a luta e, ao mesmo tempo, registra a história de luta. Eu sei que isso não é fácil, tá? É um desafio muito grande, mas nós precisamos encarar como parte dos processos de identidade de classe, né? Sem história, a gente não tem raiz e, ao mesmo tempo, não divulga o país que vem, né? Como pais e mães que não educam valores para os seus filhos, valores em que eles acreditam. Então, acho que nós, como classe, temos que ter essa referência. Também citei o projeto Memória da Oposição Sindical, vou falar rapidinho, que tem pouco, mas acho muito importante destacar esse projeto, porque é um projeto que se criou nos anos 2007, mais ou menos. O CPV e a oposição sindical, eles conviveram no tempo, lá na década de 70 e 80, né? E a oposição sindical metalúrgica, alguns militantes e companheiros lá de São Paulo fizeram esse projeto de memória que é exemplar, assim, no sentido de tratar a história do passado e, ao mesmo tempo, dialogar com as necessidades do presente. Então, o que significa esse projeto? Como é dele? Né? Eu destaco, primeiro, uma comunidade de um projeto. Então, os militantes que se articulavam em torno da oposição sindical metalúrgica, agora, né, depois de já maduros e tal, se articulam em torno desse projeto. São mais de 300 militantes. Vocês estão me escutando? Sim, deu umas... Para mim, travou. Estou. Travou um momento. Será que ela está ouvindo? Paula, você está ouvindo a gente? Deu uma travada, mas a gente estava conseguindo ouvir. Agora, não estamos mais te ouvindo. Estão me ouvindo? Aí, acho que agora voltou. Agora o som. Agora voltou. Eu vou mudar de lugar. Está travando um pouco. Você pode ter 1 minuto para concluir. Tá. Mas me só travou, travando, eu preciso mudar de lugar, eu posso ir para um outro lugar depois. Travou. Tá travando sim. Talvez seja melhor você mudar de lugar. Você quer fazer isso enquanto a Ana continua e depois você fala, só conclui sobre o centro de memória? Não, acho que eu vou tentar concluir agora, porque só falta um trechinho aí, a gente... Então, em relação a esse projeto da oposição sindical metalúrgica, eu estava falando, né, e o que eu destaco é isso, a comunidade de memória que se formou em torno desse projeto. Então, vários militantes se rearticulam, mais de 300 pessoas em torno desse projeto, se reúnem em regiões da cidade e vêm para discutir o que significa a memória dos trabalhadores, a história dos trabalhadores, e criam, né, diversos materiais de divulgação dessa memória. E também
Agora travou novamente. Deixa eu ver, Paula. Continua aí. A história oral desses de luta, experiências de lutas nascidas. Acho que ele é muito. O CPV? Eu tô aí. Travou bastante no final, a gente não conseguiu te entender. Só o finalzinho. Você quer... Então, vou passar a palavra para a Ana, e aí... Então vamos mudar de lugar aqui. Isso, aí no bem. decorrer da nossa conversa, você, se quiser acrescentar, não tem problema, tá bom? Obrigada, Paula. Tudo bem. De nada. Ana, podemos? Legal, então, boa tarde para todos os participantes e as participantes. Dizer para vocês que estar aqui no curso anual do NPC, no fundo, é um sonho que se realiza, né? Eu sempre tive paixão assim por essa iniciativa, e o fato de vocês terem nos convidado, e um pouquinho antes a gente participou da Quinta de Resistência também, né? Quinta Resistência, sobre esse tema. Então, eu fico extremamente feliz por estar aqui, poder passar a experiência da gente, né? Que quando a gente vai vivendo, a gente vai percebendo a importância do desenrolar das coisas, né? E, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão da história, memória e comunicação popular, a gente sabe que a comunicação popular, ela, na verdade, ela perpassa pela construção e preservação da história. Que história? Que história que ela perpassa? É a história dos segmentos empobrecidos da sociedade. Por quê? Porque a comunicação, a grande mídia, a gente já tem aí a história da sociedade, dos grupos dominantes, né? A gente já tem a história. Agora, a comunicação popular, ela parte da história dos pequenos, da história da classe trabalhadora, da história dos movimentos populares organizados, sobretudo organizados. E quando a gente fala em comunicação popular, de que comunicação popular a gente está falando? Então, vou falar o meu foco, né? O meu foco vai ser a comunicação que se fez nas décadas de 70 e 80, tá? Porque, inclusive, a comunicação popular, ela remonta a 1800 e tal, mas aí o que a gente quer? A gente vai focar nessa comunicação popular que contribuiu na construção e na preservação da memória das lutas populares no Brasil, né, sobretudo nas décadas de 70 e 80. Então, como a Paula já deu uma apresentação, né, a gente já deu um contexto histórico, quando essa comunicação se desenvolve, o país o país ainda estava, né, na ditadura militar, e todos os movimentos e as lideranças eram cerceados e sofriam com toda a repressão, com toda o cerceamento de liberdades, né, de reflexão que se tinha nesse tempo. Mas nós já estávamos vivendo um momento também de distensão, né, da ditadura militar. Tanto que, em 85, chegou ao fim aquela ditadura, que agora nós estamos vivendo outra, mas tudo bem, aquela, né, estava chegando ao fim. Muito bem, então nós passávamos, essa comunicação popular que se deu nesse momento, ela era uma comunicação feita a partir dos movimentos, com os movimentos. Então, era um modelo novo, era uma coisa nova, era inovador esse modelo de comunicação que se fez nessa época. E, como objeto da minha pesquisa, eu vi a questão do Centro Pastoral de Vergueiro, Centro de Pastoral Vergueiro, que era assim que se chamava, e o Centro de Educação e Comunicação Popular de São Miguel Paulista, o CEMI, ambos aqui de São Paulo.
E esses centros, eles eram lugares, eles se caracterizavam como lugares de memória, lugares de construção de história e lugares de memória através da comunicação popular que se fazia. O que era essa comunicação popular? Né? Então, eram boletins. Se vocês olharem os boletins que eram feitos naquela época, é capaz de vocês darem risada, né? Putz, mas que coisinha mais feinha, mais simplinha, né? Então, você fazia, por exemplo, um boletinzinho. Sabe como que fazia? Às vezes fazia à mão. O CPV tem muito isso, né? Que são essas publicações que vinham do Brasil inteiro. Então, às vezes, boletinzinhos feitos à mão, a pessoa desenhava direto, assim, sabe? Aí fazia a cópia, né? Copiava e mandava para o Brasil inteiro. Muito bem. Outras vezes, ou já, né? Você sabe, a comunicação ela também vai conforme a história, né? E a comunicação popular não é diferente. Então, quando vem as novas tecnologias e as coisas vão avançando, não que ficou aquela maravilha, mas aí a gente já começou a fazer. Eu falo a gente porque eu tive o privilégio de participar dessas experiências de comunicação popular. E a minha trajetória jornalística, às vezes eu saí um pouquinho fora, trabalhava em algumas redações, mas acabei caindo, mergulhando na comunicação popular. E isso me fez muito feliz, e assim, no sentido de, bom, depois eu falo por quê, mas de construção mesmo, né? De poder botar a mão na massa. Por exemplo, o CPV, no ano de 1988, que eu contribuí lá, tinha umas oficinas de comunicação popular, que era mais ou menos o que o INPC faz hoje, o CPV fazia naquela época, e, inclusive, na época, bom, o Vitor Gianotti já não estava tanto no CPV, mas ele era uma referência também, porque ele era da oposição metalúrgica, que fazia os jornaizinhos lá do sindicato não, da oposição metalúrgica. Muito bem. Nessa época, então, a gente fazia essas oficinas, e eu me lembro que havia... Deixa eu ir logo, senão depois perco o tempo. Mas, assim, só para entrar nesse ponto que é interessante, né? De você passar, de você ter essa paciência histórica também, de ensinar, ou pelo menos passar a experiência para as pessoas. No caso, lideranças populares, não eram só lideranças sindicais, e não eram jornalistas e não eram somente comunicadores populares. É quem tivesse interessado na comunicação. Então, era aberto. Aí, o que a gente fazia? A gente ensinava como diagramar e como escrever. A minha parte ficava mais na linguagem e no conteúdo, e o Aldo mais e a Soninha mais no como fazer continha, que eu odeio fazer continha. E a diagramação era tudo continha naquela época. Bom, aí a gente fazia, né, esse tipo de coisa. Bom, qual é a importância desses papeizinhos fininhos? E aí tinha cartazes, aí tinha panfletos, aí tinha bottom, né, no tempo dos bottom, faixas, tinha lambe-lambe, e depois, com o avanço mais tecnológico, possibilitou-se a produção de radionovela através da fita cassete, não sei se vocês conhecem, fita cassete. Então, tinha radionovela para as comunidades, né? E tinha... Eu vou passar bem rapidinho, só para vocês verem. Olha que bonitinho, olha. As 7 vidas do gato Corisco, né? De Corisco, gato. E esse gato maluco, ele conta toda a história, e era slide, tá? Aquela coisinha que você papá. E esse tipo de coisa eram passados nas comunidades. O cenário era outro, né? Ele queria essa revistinha. Alguém quer essa revistinha? Então, é bonitinho. Então, e aí, essa comunicação que era feita 2 minutos, nas comunidades... Ana. Quantos? 2 minutos. Meu Jesus, misericórdia. Então, vamos lá. Mas a gente... Muito bem. Então, vamos voltar no conceito dessa comunicação. Essa comunicação, ela começa a ser pensada na década de... Antes, um pouco, na América Latina, por grupos de pensadores que viam a questão da escola de Frankfurt, né? E também, aí, já na América Latina, não era só, assim, não vamos lutar só contra os grandes meios de comunicação, nós temos que
latino-americanizar isso aí. Então, o que fizeram os estudiosos aqui da Latinoamérica? Eles apimentaram com o pensamento freiriano e princípios marxistas, fizeram um caldo maravilhoso e surgiu essa comunicação que passa a se desenvolver, sobretudo, e se ampliar de 78 a 82. Foi, assim, a expansão total desse tipo de comunicação. Bom, essa comunicação era uma forma também, e isso acho que é muito interessante, que a gente fala assim, mas, sabe, qual é a eficácia desse tipo de coisa? Dessas coisinhas simples, qual é a eficácia? Se eu tenho a Rede Globo, se eu tenho a Bandeirantes, se eu tenho, sei lá, e hoje já com a internet, né, quanta coisa a gente tem de avanço, que faz essas coisinhas no meio do povo? Então, o que fazia essas coisinhas no meio do povo? Era uma tática dos empobrecidos organizados para driblar os grandes meios de comunicação que estavam a serviço das classes dominantes, do poder, não só poder político, como poder econômico, era uma forma de driblar. E a linguagem? Então, você falava, não, mas e aí como é que é a linguagem? Então, o que você pensa quando você pensa comunicação popular? Ela tem que... Isso é muito bonito, que é um pensamento freiriano, né? Que a comunicação ela tem que ser dialógica, crítica e participativa. Se a comunicação não for um processo, ela não é comunicação popular, ela pode ser tudo menos comunicação popular. É o processo da construção, do fazer comunicação. Ah, mas todo mundo participava? Como é que essas pessoas, um monte de gente participava? Tinha. Então, tinha vários jornais, lá no CEMI, por exemplo, tinha o Grita Povo. Quem já ouviu falar no Grita Povo? Era um tabloide feito pela diocese, né, lá, que era o Dom Angélico, famosíssimo, né? Então, esse Grita Povo. Então, como é que a coisa era feita, gente? Era lindíssimo. Tinha reunião de pauta, não era o jornalista, tinha jornalista ajudando, muita gente contribuindo. Então, não era o jornalista que dava a pauta, são os envolvidos, os participantes dos movimentos, das organizações, os participantes reais, protagonistas reais, histórias reais, que definiam a pauta. Era tudo maravilhoso? Não, tinha todas essas dificuldades que vocês possam imaginar, porque sempre tem um desgramado, uma desgramada que quer mandar e fazer valer a sua opinião e não a opinião de um coletivo. Também tinha problema. Mas o processo, e o Paulo Freire fala muito nessa questão do processo, da participação. Quando uma pessoa participa do processo de alguma coisa, ela se sente contemplada e isso pode formar novas opiniões, novas identidades culturais, no caso, na época, novas identidades operárias e popular, né? E nisso tudo o papel da comunicação popular. Aí você falava, era assim que vocês driblavam? Era, sabe como a turma fazia? O Anísio, que é um dos meus entrevistados, e metalúrgico, ele falava, sabe o que a gente fazia, Ana? A gente fazia um jornalzinho chamado Hora Extra. Bem tenro. E não tinha esse negócio, não é por isso que ela não é contra-hegemônica, tá? Ela não é contra-hegemônica porque ela não propõe um projeto político, ela vai comendo pelas beiradas. A partir da necessidade do cotidiano, ela vai comendo, e ela vai jogando, é aquilo que a Paulinha falou, vem e vai. Aí aqui nós vamos ouvir, ouvimos, vamos fazer de novo, vamos ouvir, é essa coisa, né? Essa troca. Isso se chama dialogicidade, do Paulo Freire. Então, o que se fazia? O Anísio falava, a gente chegava com aquele jornalzinho, o que a gente fazia? Enfiava em tudo que era uma folha, frente e verso. Naquelas coisas, aqueles armários antigos, né, que tinha dos metalúrgicos, espalhava para tudo que era lado, e logo, e correndo, porque se alguém era pego com aquilo, né, já viu, era mandado embora. Isso nas fábricas. Nas periferias, nós tínhamos um cenário bom demais para trabalhar, que era o cenário dos movimentos que estavam voltando, né, com força, os movimentos sociais, quer seja de custo de vida, de mulheres, movimentos de criança e adolescente,
e tudo, o movimento dos camponeses, etc. E tal. No campo e na cidade, os movimentos estavam voltando depois do golpe, né, e tal. Então, também, nas comunidades, a gente tinha esse cenário gostoso, que, por exemplo, a igreja ajudou muito, a igreja católica, a igreja protestante, que eram as comunidades eclesiais de base. Tá? E de pano de fundo, joga um pouquinho também de teologia da libertação. Essa visão ampla e mais social que a igreja passa a ter, né? Teológica que a igreja passa a ter. Então, qual era o campo de atuação da comunicação? Grupos de trabalhadores da periferia. A Paulinha falou da questão do trabalho de base, tá? Trabalho de base e trabalho de formiguinha. Puramente isso. Aí o Dom Angélico, que é o que fundou o jornal, fundou o CEMI, o Jornal do Itapovo, ele dizia assim, ele faz uma metáfora, né, para ele, o que é comunicação popular? Comunicação popular é assim, você imagina o rio Amazonas, fiozinho de água, né? E aí vai, aquela coisa, vai. Quando ele desemboca, ele é um oceano, Então, ele fazia essa metáfora, que quando chegavam os jornaizinhos, os panfletinhos, as faixas, as camisetas, tudo que vocês possam imaginar quando chegava aí, e conforme vai a tecnologia avançando, também esses materiais foram tendo uma melhor qualidade, não de qualidade, mas assim, mais um trato melhor, né? E quanto mais vai avançando, a gente vai vendo outras maneiras, outras formas de comunicação. E aí ele falava, ó, todas essas coisinhas assim, quando chega lá nas comunidades, quando chega o gato corisco, lá na comunidade, dizia o padre Ticão, é uma bomba, porque as pessoas entendem, elas são questionadas, né? Então as pessoas entendem, olha, o gato sou eu. Essa pessoa que está aqui, ó, a história é a minha história, meu Deus. Não, olha que coisa incrível, é a minha história. Lindo isso, porque você vai partir do cotidiano das pessoas para fazer comunicação. E elas participando, tá? Então, é mais essa questão da participação, é muito importante na comunicação popular. Acho que deu, né? A Jéssica está desesperada. Não, tô brincando. A gente acabei dando um pouco mais de tempo, e aí vou propor da Adi seguir com 15 minutos, né, de fala, e depois a Paula, antes da gente abrir para as perguntas, a gente complementa com mais 5 minutos da Paula. Pode ser, meninas, galera? Gente. E aí, então, ó, pode ir, Adi, depois a Paula complementa com 5 minutos e a gente abre para as perguntas. Lembrando que quem quiser já pode deixando suas perguntas aqui no chat. No chat não, desculpa. No Q&A, que é o nosso espaço aqui para perguntas. Adi, Paula e Ana, vocês vão conseguir visualizar também. E aí a gente vai abrir algumas perguntas eu vou fazer e outras a gente abre para as pessoas se colocarem, para a gente ter um pouco mais de interação, tá bom? Obrigada, Ana. Vamos lá, Adi. Jéssica, se a Paula quiser encerrar o tema, porque eu vou para um outro campo, eu vou para o campo mais rural e indígena. Se ela quiser fechar, não tem problema. Obrigada. Pode ser? Obrigada, Adi. Pode ser sim. Pode Obrigada, ser, por mim. Paula. Então, você conclui, por favor, e aí depois ela entra. Gente, peço desculpa, vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Então, houve um problema aqui na minha internet, no computador, tive que passar para o celular, aquelas coisas que atrapalham um pouco a gente. Só queria saber se vocês me escutaram, eu estava falando da memória e história, primeiro, como campo de disputa política e disputa financeira, né? A memória e a história atreladas à comunicação, que aí traz muita relação com isso que a Ana estava comentando, né? Então, como que a história e a memória se atrelam a gente faz história o tempo todo, né? A gente cria o tempo todo, né? E nossos processos de criação, os nossos processos de luta, elas podem vir a se tornar
história, memória ou não, né? O que vai definir o que vira memória, o que vira história, né? É muito complexa essa resposta, mas uma delas é o nosso cuidado, né? E o nosso compromisso com a preservação, com a organização, com a sistematização e comunicação desses processos, né? Esses processos só servem para virar história, memória, lá. Não, eles servem para nos animar, né? Para nos referenciar, como a Ana estava falando. A historinha lá do gato Corisco, ela referencia. Então, ela me traz uma referência e uma identidade de classe da qual muitas vezes eu estou afastada, né? Da qual eu estou desligada, né? Naqueles processos que a gente já conhece da sociedade capitalista, né? Naqueles processos de afastamento das nossas origens, de afastamento da natureza, né? Então, esses processos de história e memória atreladas à comunicação, e a terceira coisa que eu estava falando era das experiências, né? Como que a gente pode se referenciar, quais as experiências nos dão referência? São as experiências do governo, da classe dominante, né? A gente não tem política de história e memória da história do povo, da história dos trabalhadores. Não existe uma política pública para isso, né? A nossa situação é tão grave nesse sentido, eu acho que demonstra a nossa democracia frágil, que a gente não tem essa política, né? A gente tem políticas pontuais para histórias populares, para cultura popular, né? Mas a gente não tem uma política de memória e história para as lutas, né? Por quê? Porque não interessa a classe dominante e englobando aí ao governo de divulgar essas experiências, né? Não interessa, porque eles querem construir uma outra história. Então, a gente divulga o quê? A história que a gente quer construir. Então, fica na nossa mão, sim. Não que eu acho que não deve haver uma luta para que o governo também disponibilize e construa políticas para isso, porque sem dinheiro é muito difícil também construir políticas de história e memória, preservar a documentação é caro, gravar depoimento e preservar em HD, em nuvem, não sei o que, é caro. Então, nós precisamos de recursos, né? E como conseguir esses recursos é um grande desafio. Mas essas experiências de que eu estava falando, que foi a do CPV, que eu acho que eu consegui falar um pouco mais, e do projeto Memória da Oposição Metalúrgica, né? O CPV a Ana já referenciou bastante, aí eu só queria destacar uma coisa, que esse oceano que a Ana falou, né? do Dom Angélico, né? Pensando na comunicação, se a gente pega a experiência do CPV, o que se tornou a documentação do CPV? O maior acervo e o mais diverso acervo das lutas populares e sindicais do Brasil, né? Então, não é pouco. Aquele pouquinho, aquele de cada um, quando junta, vira um oceano e uma belíssima referência da nossa história de classe, né? Então, o acervo do CPV hoje foi para a Unicamp, né? As universidades ainda são espaços que preservam, né? São os espaços que a gente ainda tem para preservar um pouco dessa documentação, mas eles também estão cada vez mais apertados, com menos disponibilidade, e a situação vai complicando. Sobre o projeto Memória da Oposição, o que eu queria destacar é o seguinte: o projeto Memória da Oposição Sindical de São Paulo, ele foi um projeto lançado a partir da iniciativa de militantes da oposição metalúrgica, ele foi lançado em 2007, existe até hoje. Então, o que é relevante nesse projeto? É um projeto
que os próprios militantes construíram e eles reviveram a organização de base que eles tinham naquele período. Então, o projeto ele foi organizado por regiões, esses militantes das regiões se organizaram e coletaram depoimentos e conversaram. É lógico que tinha uma coordenação central feita pelo IEP, que é uma instituição levada pelo Sebastião Neto, que é companheiro, irmão do Vitor Gianotti, que vocês tanto conhecem, deve conhecer alguns também, o Sebastião. Mas, assim, esse projeto ele vai sendo estruturado, referenciado nessa história e nessa experiência passada. E outra coisa muito interessante, os próprios trabalhadores se tornam pesquisadores e documentalistas. Então, esses trabalhadores, né, esses militantes, eles se engajam, né, de forma militante também para fazer a construção e a divulgação dessa memória. Daí está a comunicação atrelada, né? E também as relações com as necessidades do presente. Então, uma necessidade que estava muito forte, ainda está, é a afirmação das violações de direitos humanos durante a ditadura. Então, o que acontece? Esse projeto trabalhou incansavelmente para provar que nas fábricas havia repressão contra os trabalhadores e trabalhadoras, que os trabalhadores e trabalhadoras foram tão reprimidos ou mais reprimidos do que a classe média. Mas qual era a forma de repressão? Né? O controle fabril, a organização ali rígida, né? Você não poder fazer militância, não poder divulgar suas ideias, né? Falta de liberdade, sim. E aí tem uma série de coisas. Então, esse projeto Memória eu destaco muito, né? Tem o caso Vox, que recentemente foi muito divulgado também, que eles conseguiram condenar, né, a Vox por repressão. Acho que a Jéssica já está me dando toque, é isso, Jéssica? Isso, você conclui, então, por favor. Ok, eu acho que a gente vai continuando o debate e fico aberta aqui para as questões. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. Ade, por favor. Então, olá, gente, boa tarde. Um desafio. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É sempre prazeroso dividir essas nossas memórias e essa nossa forma de fazer comunicação popular. É um desafio, né? Depois de duas mulheres incríveis, com histórias incríveis, fazer uma contribuição. Jéssica, eu vou te pedir aquela apresentação que eu mandei, eu vou querer só quando chegar ali na parte do Porantim, o mundo que nos rodeia, porque eu gostaria de mostrar aquelas figuras. Então, eu aviso quando for, tá bom? Então, acho que é importante eu dizer da onde que eu estou falando, né? Da onde que eu falo, né? E o CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, que é um organismo vinculado à Igreja Católica. E com o trabalho do CIMI, tem um novo sentido, né? O CIMI confere um novo sentido do trabalho da Igreja Católica com os povos indígenas, que vem muito de encontro disso que a Ana já colocava do trabalho que a Igreja fez nesse período da ditadura. O CIMI nasce exatamente neste período da ditadura militar. E aí, um dos seus princípios é exatamente o respeito e a alteridade indígena, a sua diversidade étnica, cultural, histórica e a valorização desses conhecimentos tradicionais. E aí aqui uma parte que é muito importante que a gente compreenda ela para nós conseguir entender essa caminhada do CIMI, essa memória de comunicação popular que tem construído. O protagonismo é dos povos indígenas. O CIMI é só um aliado, que não é um só, né? Que a gente vai ver na construção histórica que não é só um aliado, das lutas para garantir esses direitos históricos. Então, é preciso deixar muito bem entendido aqui que o protagonismo de todo o processo da construção encaminhada é dos povos indígenas e o CIMI se soma nessa construção como um aliado.
Eu vou passar um pouquinho por uma parte mais estrutural, porque ela faz sentido para a nossa comunicação. O CIMI hoje está organizado em 5 regionais, e cada regional tem uma mínima equipe, uma mini estrutura, digamos assim. A gente fica aqui em Brasília, tem assessoria jurídica, de comunicação, a antropológica e teológica. Quando o CIMI nasce ali, no meio da ditadura militar, ele já entende que o CIMI está completando quase... ano que vem completa 50 anos, e o CIMI não tinha 5 meses que tinha sido fundado, entende esse papel da comunicação como algo estratégico do processo de luta. Então, a organização, a entidade CIMI, quando nasce, já nasce com uma efervescência e uma necessidade de uma comunicação que fizesse representação ao que tivesse, ao que estava nascendo, o que estava vendo, que estava construindo. E aí, quando eu falava que essa parte da estrutura é importante, porque essas pessoas que estão nessa estrutura organizativa do CIMI, que é composta por esses membros, digamos assim, que são leigos, religiosos, e que atuam de forma direta com os povos indígenas, e aí, posteriormente, a gente, quanto equipes de assessorias e tal, o Ribamar Bessa, que ele foi o primeiro editor do Porantim, que eu já, logo em seguida, vou falar um pouquinho mais sobre o Porantim, ele dizia exatamente sobre um fator que foi o nosso tripé de surgimento da comunicação, que é a estrutura da entidade com os seus leigos. Ele escreve assim: a estrutura do CIMI nos forneceu uma vasta rede de correspondentes, espalhados pelas aldeias indígenas, que abasteciam o jornal com notas regidas em papel de rascunho. Vem muito de encontro a isso que a Ana colocava, né? Qual é a forma, onde estão essas pessoas e quais as condições de se comunicar? Era da forma que tinha, e às vezes era só um rascunho de papel. Essas informações chegavam ao CIMI, e então passava por todo um processo de apuração, qualificação e divulgação desses materiais. Então, a estrutura do CIMI até hoje e os seus membros cumprem um papel estratégico de comunicar. Eles são as pessoas que estão com o pé no território. E aí, como então é essa forma de comunicação no CIMI? Ela é uma ferramenta estratégica e fundamental. E esse entendimento, ela faz com que essa comunicação ela seja efetiva exatamente quando surge a entidade, se faz necessário. Então, o trabalho que vinha sendo desenvolvido tinha essa necessidade. Com a caminhada, foi-se entendendo que a comunicação também poderia ser um potencializador. Então, passou a ser usada de forma, e pensada, e planejada, e construída de forma estratégica, com as ações jurídicas, que é uma das assessorias da entidade, com as estratégicas políticas que a entidade tem caminhado. Então, hoje a gente diz que a comunicação, ela, no seu processo de andar, ela cumpre esse tripé. Ela está envolta às ações jurídicas, políticas da entidade, e ela cumpre o papel estratégico. Então, a comunicação ela nasceu junto com a entidade, e o primeiro material foi o boletim do CIMI, que aí vem muito isso, assim, era uma folha impressa em mimeógrafo, também escrita de forma bem rudimentar. Isso, pode ir passando por... Eu vou para o Porantim primeiro. Isso. Aqui vai aparecer só algumas capas, pode passar mais um pouquinho. Mais uma. Mais uma. Então, o Porantim, só um pouquinho, aí, sobe O Porantim, então, ele é uma das ferramentas. O Porantim está com 42 anos, para a gente ter a dimensão da sua importância, né? Ele é responsável, é uma das tarefas que a comunicação cumpre. No outro bloco, eu vou trazer um pouco essas outras ferramentas que a gente tem. Neste primeiro momento, eu vou fazer mais este olhar para a caminhada histórica de algumas formas de comunicação, que nasceram e elas permanecem, né? Então, o objetivo dele era fazer esse intercâmbio de informações, primeiro entre as equipes. Só que era ditadura, então logo se percebeu que ele tinha um outro papel, né? Exatamente de divulgar as lutas indígenas pelas suas terras, o registro das assembleias que vinham começando a acontecer, e essa pluralidade da cultura dos povos. Então, a primeira edição do Porantim é essa que vocês estão vendo aqui, ainda mimeografada,
em 79, né? O Porantim é um nome que a gente pega emprestado, então, do povo Sateré-Maué, que significa exatamente remo e também memória. No final dessa apresentação que eu vou deixar para vocês, ela tem um pouquinho dessa história que é interessante vocês darem uma olhada depois. Tamanha era este papel que o Porantim cumpria, que o próprio Serviço de Informação, o SNI, ele monitorava o Porantim, e tem vários registros disso, porque ele, na época, se colocava exatamente neste papel de informar e denunciar, e aí com este olhar para as lutas, as vivências e os processos que os povos indígenas vinham passando. O próprio editor do jornal, que foi o primeiro editor, que é o José Ribamar Bessa Freire, ele teve que depor várias vezes por conta do Porantim, né, dos conteúdos do Porantim e do material, enfim, que vinha sendo divulgado. O Antônio Carlos foi preso, inclusive em Goiânia, numa dessas trajetórias, quando levava para distribuição o Porantim, porque essa era a forma, né? Tinha que ser distribuído de alguma coisa, então, de uma forma, eram as pessoas que levavam. O Porantim logo se tornou, então, se associou a essa chamada imprensa mais alternativa do período, como o Jornal Opinião, Movimento Versus, e, enfim, chegou a ser distribuído como esses jornais, assim, em bancas também. Em 99, ele nasceu em Manauara, né? E em 89, ele vem para Brasília. Se você passar, vai ter a foto exatamente do Porantim, que é este instrumento que está na mão do indígena. Então, este é o Porantim. E aí, um dos materiais que eu deixo de sugestão de estudo exatamente diz respeito a este instrumento, essa burduna que virou uma ferramenta de luta e que a gente mantém ela até hoje. Aí, você pode passar mais uma para mim, por favor? O jornal, na terceira edição do Porantim, o Porantim, nesse perfil de informar, ele logo se tornou uma referência para as denúncias das violações que estavam acontecendo nos territórios. Na terceira edição do Porantim, a manchete que estampava a capa, e aí a gente tá olhando aqui para um jornal que era impresso no mimeógrafo, né, gente? Não é o que a gente tem hoje, né? Ele estampava exatamente a notícia. Mais de 100 indígenas mortos no Rio Maia, a imprensa calou. A informação chegou exatamente desta forma que o Bessa descrevia. Veio através do acompanhamento dos integrantes do CIM que estavam no território. A matéria foi apurada, foi trabalhada jornalisticamente e ela causou um espanto na imprensa. Vocês imaginam 100 indígenas mortos naquele período, né? É assustador até hoje, é grave até hoje, mas vocês imaginam essa notícia ganhando uma dimensão nacional. No dia seguinte, todos os jornais deram a notícia referenciando ao Porantim. Tanto que o jornal O Estadão, à época, chamou o Porantim de confrade, né? Então, um parceiro, né? A notícia ela foi tão perturbadora que o presidente da FUNAI, que era o general Smart, desmentiu na hora. O que a equipe do Porantim fez? Confirmou a matéria, voltou a apurar, confirmou e contestou de forma jornalística as acusações, então, do presidente da FUNAI. E a matéria, ela começava exatamente assim. O que o Bessa escreveu sobre exatamente essa publicação? O Jornal Nacional da TV Globo tinha Cílio Bocaneira em Londres. Nós, em compensação, éramos o único jornal do mundo a ter correspondente em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Solimões. O que ele quer dizer com isso? O Porantim era o veículo que estava lá. Ele sabia do que estava falando. E o Porantim, neste momento, pauta a partir de onde está, da realidade onde está os outros veículos, que é essa capa aí que vocês estão vendo agora, que é a terceira capa do Porantim. E a matéria, inclusive o Bessa coloca isso, que a notícia era aberta exatamente assim. E aí ele coloca pomposamente, exatamente para marcar esse lugar que estava falando. São Gabriel da Palha, do nosso correspondente. Ou seja, que os outros veículos tenham correspondente em qualquer lugar do mundo. Mas para essa notícia, a informação mais importante era da onde se falava, que era correspondente, que eram pessoas dessa estrutura, desses membros do CIM, lembra que eu coloquei lá no comecinho? Que estavam lá. Ou seja,
sabia-se muito bem de onde estava falando. O próprio general desmentiu várias vezes e depois precisou se retratar todas as vezes por conta das tentativas de desmentir. Porque era isso, quem estava lá conseguia checar e trazer essa informação em primeira mão. Claro, passou por... Pode passar o material, tem um outro. O Porantin, ao passar... com o passar dos anos, na década de 70 e 80, vários intelectuais escreveram para o Porantin. Dezenas de pensadores, como Florestan Fernandes, a Manuela Carneiro da Cunha, Plínio Sampaio, Darcy Ribeiro, escreveram para o Porantin. Este também é um período... O Porantin, devido à sua dimensão que foi ganhando, ele ganhou mais folhas também, e vocês podem ver que pela diagramação também deu uma melhor qualificada. Este é um dos encartes da ameríndia. Por quê? Exatamente no período das décadas de 70 e 80, assim como o Brasil vivia um período da ditadura militar e também uma resistência e um processo de revolução dos povos, os demais povos indígenas na América Latina também viviam este momento. Então, o Paulino Montejo, que hoje é assessor da PIB, ele era o editor deste encarte, que a gente passou a chamar de ameríndia, que trazia este olhar e este recorte para as lutas indígenas da América Latina. E, então, eu vou deixar o Porantin de hoje, que é o próximo material, o Porantin Stegen, novo, reformulado, com o andar dos passar dos anos, ele foi se qualificando, pode ser assinado de forma impressa, que é o outro material, e também pode ser acessado no site do CIMI. E tamanha foi a caminhada que o Porantin fez, que à medida que começou a ter escolas nas aldeias, o Porantin criou um outro perfil, além de formar e ser esse seu perfil de denúncia, ele também passou a ser usado como material auxiliar de professores indígenas e os professores nas escolas no país afora. Se você passar 2 slides, você vai chegar no mundo que nos rodeia. Lembra que eu falei que o primeiro veículo... Calma. Lembra que eu coloquei que o mundo que nos rodeia foi a primeira ferramenta de comunicação que nasceu 5 meses depois da criação do CIMI? O que era o mundo que nos rodeia? Ele circulou a primeira vez em 72, mimeografado, também com cópias enviadas avulsas, tanto que vocês podem ver os furinhos aqui do lado, né? E ele se propusia trazer estes fatos, porque ninguém estava falando dos povos indígenas naquele momento, alguém precisava dar essa voz. Também no meio da ditadura militar, assim como Porantin, e logo se tornou um instrumento de denúncia das violações que os povos passavam. E aí vem uma coisa que é muito interessante do mundo que nos rodeia. A ideia do mundo que nos rodeia era trazer este olhar deste outro mundo que os veículos de comunicação não estavam falando e que é um mundo que rodeava aqueles povos, que rodeavam o trabalho que o CIMI vinha fazendo. O Porantin, além dele ser o mundo que nos rodeia, e aí vocês podem perceber que já são 2 ferramentas, né? O Porantin e o mundo que nos rodeia. O mundo que nos rodeia tinha essa dimensão de ir além do Brasil. Então, ele era produzido aqui no Brasil, mas ele era mandado para a Europa, que era gravado em outras línguas, que era reproduzido em outras línguas, e assim ganhou uma dimensão. A causa indígena no Brasil ganhou uma repercussão internacional. Então, o boletim, além de trazer documentos das primeiras assembleias que os indígenas estavam fazendo, ou dessas articulações, dessa construção que o CIMI estava iniciando, ele serviu de inspiração para que se criasse uma cultura de comunicação no CIMI. Então, se você passar mais um slide, vocês vão ter a capa de uma assembleia, que é exatamente isso, feito à mão. Vocês imaginam, hoje jamais se imaginaria que a capa de um boletim que rodaria em todo o Brasil e fora do país fosse feita à mão. Uma araucária, né, que é o símbolo de resistência ali no sul, né, dos 3 estados do sul, e ele cumpre um papel porque ele cria uma cultura de comunicação no CIMI. Ou então se consolida, se entende e se compreende que precisava qualificar e intensificar essa forma de comunicação. E aí, neste formato aqui à mão, ele dura até 81, mas ele deixa essas sementes de difusão da informação, da forma de comunicar, que é isso. Os membros do CIMI são parte dessa equipe de apuração que identifica, que ajuda esse processo de comunicação. Tanto que no CIMI a gente diz até hoje que todo missionário, toda missionária também é um comunicador.
é a pessoa que vai garimpar a informação, que vai trazer para nós, para a equipe, e que vai dar essa dimensão da comunicação. O mundo que nos rodeia, então, teve suas produções também em rádio. Ele não foi só papel. As pessoas recebiam este papel e o que elas faziam? Elas gravavam na sua língua. Digamos que o mundo que nos rodeia chegava à Alemanha. Ele era gravado em alemão e distribuído aos parceiros da causa indígena em alemão na Alemanha. Assim foi a Itália, assim foi na Espanha, na França. E toda a América Latina com esse olhar da ameríndia também. O mundo que nos rodeia traz essa dimensão do conjunto, exatamente esse entorno que as meninas também colocaram, né? Da onde eu estou e para onde que eu estou olhando. O mundo que nos rodeia segue até hoje, e hoje ele é veiculado de forma digital e qualquer pessoa pode assinar a newsletter, né? Que é esse nosso mundo que nos rodeia, que é o boletim. Hoje a gente envia para eles semanalmente para 5 mil assinantes, mais ou menos, né? Um pouco mais que isso. Mas ele mantém essa característica, esse formato de trazer essas informações, ainda que, por vezes, de forma mais resumida, que é onde entra um outro papel nosso. Se você passar dois slides também, a gente chega nela. De 2 minutos, por favor, para concluir. Eu só vou fazer assessoria de imprensa, que acho que fecha esse primeiro momento histórico mais, né? Tá ótimo. E aí, o que acontecia? Essas informações eram disseminadas e, por vezes, e passou a chamar a atenção de jornalistas ou pessoas que se aproximavam da causa e gostariam de entender melhor isso. Então, começou-se também um processo e um trabalho de assessoria de imprensa. Por diversas vezes, os missionários do CIMI precisavam ir para a imprensa para fazer esse contraponto político, né? Inclusive muito anti-indigenista, né? Anti-indigenista, né? Da ditadura militar, com a perspectiva de que naquela época tinha só como seu foco principal integrar os indígenas à sociedade vigente, né? A sociedade branca, digamos assim. E isso significava perder toda a sua cultura. Então, junto com esse trabalho de comunicação, também nasce um trabalho de assessoria de imprensa. Lá, junto em 72, quando surgiu o CIMI. E aí, com a caminhada, a gente entendeu que essa assessoria de imprensa não mais precisava só se dedicar a atender estes jornalistas, esses veículos de comunicação que gostariam de cobrir a pauta. Nós, como jornalistas, certamente, poucos de nós tivemos a oportunidade de ter, na nossa formação acadêmica, este conhecimento. A gente foi buscar após, né? Então, o CIMI cumpriu este papel também, de formação destes jornalistas. E agora, já na caminhada de experiência, a gente entendeu que este papel pode ser potencializado, ou seja, a gente não atende mais só os jornalistas que nos buscando informação indígena. A gente também pauta os jornalistas, que é um trabalho de denúncia e também de trazer essa luta dos povos, e assim a gente fecha um conjunto de ações que nasce com o CIMI que a gente segue até hoje. E aí, no próximo bloco, eu trago as outras formas de comunicação. Essas são as que surgiram, as suas caminhadas. E aí, eu vou deixar este material, gente, não se preocupe, eu vou deixar este material para vocês usarem depois, pesquisarem, enfim, que aprofundarem o tema, tá bom? Desculpa passar do tema. Imagina, tá ótimo, gente, tá muito bom esse papo aqui. Dei uma alargadinha no tempo de todas para a gente poder conversar. Não estou vendo aqui se tem, acho que não temos ainda perguntas, o pessoal está absorvendo todo esse monte de informação, refletindo, mas peço aqui, enfim, já podemos fazer perguntas. A sua apresentação já foi compartilhada com o pessoal do curso, e enquanto as pessoas estão pensando, né, e se organizando para fazer as perguntas, eu vou começar, então, a abrir o bloco de perguntas. A Paula falou uma coisa que eu fiquei pensando, que ela falou assim, fez uma pergunta, na verdade, né, uma provocação, que ela pergunta o que vira memória e o que vira história. E aí fiquei pensando sobre isso, muito em cima do que a Ana e do que a Paula trouxeram, né, de como a história oficial é construída e as nossas lutas
as lutas dos povos são apagadas nesse processo que não é por acaso. Então, queria que vocês comentassem sobre quais as estratégias que as organizações que estão aqui, nosso público são de sindicalistas, pessoas de movimentos sociais, quais são as estratégias que a gente pode adotar e a importância delas para preservar a memória, inclusive a nossa memória, o que tá sendo produzido por esses sindicatos, por essas organizações, qual a importância de se organizar isso, de se preservar, de se trabalhar a memória a partir da sua própria organização. E, eu não sei se isso está, eu não abri a sua apresentação, não sei se isso estaria na sua próxima, nos próximos slides, mas como você abriu falando de assessoria de imprensa, eu fiquei pensando nessa questão das novas tecnologias, da internet, e como é que vocês pensam, e como é que você vê os indígenas, né, acessando e trabalhando essas tecnologias para fazer essa disputa de narrativa. Então, quando o pessoal manda perguntas, a gente pode abrir esse primeiro bloco. Quem quer começar? Quem pode começar? Não sei, acho que a Paula ou a Ana. Eu posso dar um pontapé aí, que é a pergunta que não quer calar, né? Como fazer? Eu diria que no mundo ideal, a primeira coisa é vontade política, né? Como fazer memória, história e comunicação? Precisamos de ter vontade política, né? Quando falo vontade política, no mundo ideal eu estou falando de recurso humano e financeiro, né? Mas no mundo que a gente vive, que não é o mundo ideal, a gente pode falar de outras coisas que a gente entende a importância e faz, porque a gente sabe que vai fazer diferença lá na frente. Então, a gente pode falar de militância nessa área, né? A gente pode falar de pesquisa, de como fazer, né? E essas referências que eu trago, eu acho que são importantes porque elas nos dão forma simples de solucionar. Às vezes parece que, nossa, fazer história, fazer memória é coisa para historiador, é coisa para gente que se formou. Não é, né? A gente tem que aprender com os povos africanos, né? Tem que trazer essa raiz para a gente. E a história a gente faz porque é necessidade de vida, né? Então, a gente pode aprender com o projeto Memória da Oposição, que torna os trabalhadores pesquisadores e militantes, né? E com as poucas experiências, com as experiências que a gente tem, que não são poucas, a gente vai gastando instrumentos, né? A gente vai construindo instrumentos. Então, seja na questão da documentação escrita, física, né? Não temos arquivo, vamos pôr caixinha, vamos coletar umas caixinhas e dividir lá. É por tema, é por área, é por data, não sei, sabe? É como você precisa acessar. Como é a melhor forma de acessar? Eu gosto muito da organização temática, porque o tema ele nos remete a algo que está sendo pautado naquele momento, né? Mas também a data, os períodos, isso também, mas assim, da forma mais simples que se conseguir. No digital, as pastinhas, de novo, é por tema, é por área, é por, né? E precisamos preservar, precisamos fazer backup, né? Backup parece que é uma coisa do outro mundo, e não é, né? É alguém que senta lá e cuida disso, né? E precisa de recurso financeiro, quando eu falo que para fazer backup, a gente precisa ter um instrumental para esse backup, seja o HD externo, seja a nuvem, né? A nuvem tem limitações seríssimas, né? A gente vai colocando, depositando na nuvem, qual a garantia que a gente tem de que isso vai ser preservado? Nenhuma, né? É muito difícil lidar com essa realidade. Mas se a gente só tem essa realidade, vamos guardando na nuvem, sim. A gente vai ter que agir com o instrumental que a gente tem hoje, né?
Então, quem se interessa por essa área, quem vê a importância disso, quem quer trabalhar nisso, quem gosta de organizar a coisa, quem gosta de, né, a gente tem os instintos, né, de historiadores e memorialistas aí, que desde da infância já vai começando a guardar arquivo, guardar coisa, organizar, e a gente pode trazer isso, né? Às vezes uma organização que a gente faz na nossa própria casa, a gente demonstra, né, que a gente tem essas habilidades e gosta, então, eu diria de uma forma bem genérica e natural isso, mas precisamos de vontade política, gente. E dentro da esquerda precisamos defender e precisamos de militantes que defendam essa necessidade. É isso. Obrigada, Paula. Ana, você quer complementar? Isso. Quando a gente fala da importância da comunicação popular na construção da história, o que a gente está se referindo? Aquilo que vai no papel, aquilo que vai na radionovela, aquilo que vai nos slides do Gato Corisco, eles são a própria história sintetizada ali naquele canal de comunicação, né? Isso me referindo àquela época, mas não é diferente hoje, não. Que é a história dos envolvidos, por exemplo, na luta dos povos indígenas, na luta dos povos quilombolas, na luta das mulheres, na luta por direitos da criança e adolescente, na luta por moradia. Essas narrativas, essas histórias narradas, elas são a história. E como que elas fazem história também? Porque é diálogo, a comunicação é diálogo. Então, se eu vejo o que se passa, né? Está lá uma história colocada, e lógico que você passa também os princípios e as metas e os objetivos de cada grupo organizado, e que cada um tem uma meta de, no mínimo, é transformação social, no mínimo, transformação social da realidade, sobretudo dos menos favorecidos. Muito bem, você está fazendo história, sabe por quê? Porque, além de você estar escrevendo a história, a comunicação ela tem o seguinte, ela instiga a comunicação popular, a outra também, mas a mais a popular, ela instiga uma visão crítica da realidade. No mínimo, você tem que ter uma visão crítica da realidade. Por que você está morando nesse lugar terrível? E por que o outro está morando naquele lugar tão encantador? Vocês não são humanos? Vocês não são, se você é religioso, evangélico, vocês não são filhos do mesmo Deus? Por que vocês estão numa situação tão diferenciada? O que está por trás disso? E isso a comunicação popular vai tecendo, vai costurando. Bom, aí eu chego lá, avaliação crítica, aí eu vou para a reflexão. Eu estou falando naquela época, mas hoje a gente está precisando de reflexão em grupo, tá? Já é um desafio para nós. Então, naquela época, ia para reflexão nos grupos, sobretudo de mulheres. Eu tenho uma vontade de contar a história, que morro de vontade de contar a história das pessoas que eu ouvi, né? Mas aí vai ficar muito grande. Bom, então você refletiu que uma mulher lá de São Miguel Paulista, ela contou uma história dessa, quer dizer, elas pegaram um folhetinho, refletiram, epa, peraí, aqui, ó, tá falando que mulher isso, mulher aquilo. Olha, tal pessoa falou, pronto, mudaram de comportamento. Ou seja, a sua reflexão, ao fazer uma reflexão num grupo, a comunicação permite isso, você propicia uma conscientização, uma consciência crítica, isso é Paulo Freire puro, tá? E você também incentiva ou estimula a mobilização e o último, que é a ação. O que nós vamos fazer? Aí a mulher fala, nós vamos para a rua e vamos lá falar lá na prefeitura, que ppp, papapá, papapá, que as mulheres lá
não sei aonde, lá de São Miguel, estão sofrendo com isso, e por isso ela foi ameaçada, era época de ditadura militar, ela quase morreu por conta disso. Tá? Também são as consequências de uma tomada de posição. Né? Muito bem, você está fazendo história, porque você está ajudando as pessoas a refletir e mudar de comportamento e agir. Isso é fazer história. Aí vem a memória. Não era só assim, tinha assim também, né, Adi? O pessoal escrevia à mão também. Então, não era só nada, ela escrevia à mão também. Ao fazer isso, ao registrar, ao documentar essa história, você está fazendo memória. Porque você está registrando os fatos. E aí é que é o bonito. Tem um professor, o professor Luiz Roberto Alves, ele disse o seguinte, ele foi assessor nos inícios aí de toda essa movimentação popular e tal, ele era aqui do ABC, ele disse o seguinte, a memória dos pobres jamais será a memória dos grupos dominantes. Então, não queira achar que você vai achar essas memórias aí no arquivo da Folha de São Paulo, no arquivo do Estadão de Minas, sei lá, ou no arquivo da Globo. Ah, não, eu vou lá no YouTube, eu vou achar. Não vai achar, não. Sabe por que não vai achar? Porque não interessa para os grupos dominantes preservarem essa memória dos pequenos, da luta dos pequenos. Você não tem interesse nenhum. Isso tem interesse para os pequenos. E os pequenos, infelizmente, ou pelo menos os representantes dos pequenos, sindicatos, a igreja, o governo Lula, o governo Dilma, e etc. e tal, não tem a mínima vontade, o mínimo interesse político e público de preservar essa memória. E por que não tem interesse de preservar essa memória que a Paula estava falando? Que lá do CPV, essa riquíssima variedade de documentação quase que a traça comeu, porque o governo Lula chegou, o CPV falou, agora que nós vamos tirar a barriga da miséria. Tirou não deu um tostão. O governo Dilma também não deu um tostão. E era do PT, Partido dos Trabalhadores, a memória dos trabalhadores, da luta da classe trabalhadora, nem um tostão. Bom, essa memória que está jogada para as traças, por exemplo, no CEMI está jogada literalmente para as traças. Na pesquisa que eu fiz, tinha 3 estantes. E aquilo era uma imensidão, tinha milhares e milhares e milhares de documentos e de produção, gente, produção. Jogaram tudo, sei lá para onde. Enfiaram tudo no nariz. Essa memória eles querem apagar, a classe dominante quer apagar. E a classe trabalhadora, por sua vez, não percebe o poder que isso tem como referência de luta, da comunicação, referência para pesquisas acadêmicas, referência para novas experiências de comunicação, que elas sejam ressignificadas e tal. Mas vou parar por aqui, porque senão falo demais. Obrigada, Ana. Adi, antes de você falar, tem uma pergunta do Valdecir. Não sei se você conseguiu ver aí, vocês conseguem visualizar. Eu vou ler, tá? Ele quer saber se aconteceu alguma intervenção de ONG na comunicação dos povos indígenas e de que maneira isso pode ter mudado a cultura. Aí eu peço que você responda ao Valdeci e responda a pergunta que eu fiz no início do bloco, por favor. Ok, vamos pelo começo. A memória e a comunicação. Então, a memória, ela se dá um pouco diferente quando a gente olha para o recorte dos povos indígenas, porque a cultura, uma das origens é exatamente o contar as histórias. Então, a gente costuma dizer que com os povos e com a gente que trabalha com os povos é exatamente isso. A memória se faz vivendo, porque você conta aquilo que você vive. De certa forma, quando a gente produz as nossas matérias, é isso, você está contando aquela vivência. A memória você se faz fazendo, porque se você não registra, não tem, é isso que as meninas colocaram, se você não fizer, não tem ninguém que vai fazer. Registrando, e aí isso tem as várias formas de se registrar, ou passar de forma contada ao pé de uma fogueira,
ou é agora mais atualmente contando para uma câmera, por exemplo, disseminando pelas redes. E olhando para esse mundo que nos rodeia. Então, o fazer memória nosso, ele é muito mais complexo do que esse registro a qual está estabelecido e que não diz a nós, né? Essa história desse Brasil que nos deixou de fora. Então, a primeira coisa é essa construção de memória. Quando você fala... eu acho que tem uma questão aqui que responde tanto a pergunta do Valdeci, quanto a pergunta que você me fez com relação aos povos indígenas e a sua e essa voz na imprensa. Acho que é preciso deixar muito bem claro que tem ONGs e ONGs, há muita diferença. Qual que é o princípio de origem da comunicação do CIMI? É aquilo que eu colocava lá no começo. Os indígenas são os protagonistas. A gente, o CIMI, se põe numa condição de aliado. E quando a gente olha para a comunicação, a nossa função, nós somos em 5 jornalistas hoje, distribuídos, a grande maioria alocados em Brasília, que aqui está o escritório. Que é isso também eu vou usar já para responder a sua pergunta com relação à memória. A nossa função, ela não é descrever ou falar pelos povos, Valdeci. Essa não é a nossa função. Essa função cabe exatamente a eles, não a nós. E aí é por isso da assessoria de imprensa ter sido um dos tripés da comunicação histórica do CIMI, que é ajudar a ter este espaço para que eles falem. Então, por isso que eu colocava, o CIMI é uma organização indigenista, não é uma organização indígena. Então, na comunicação, a nossa função não é de escrever ou falar pelos povos, ou em nome deles, mas de retratar as questões indígenas a partir dos povos e suas organizações sociais. Então, você vai encontrar milhares de variações com relação à interferência de organizações sociais, digamos assim. Mas a do CIMI é este perfil. Então, precisa deixar muito bem claro quem é o CIMI dentro deste papel. E, então, é essa perspectiva. A gente faz esse trabalho, a gente caminha, anda junto, mas é eles quem falam por eles. A gente cumpre um outro papel. Então, por isso que eu colocava lá no comecinho essa perspectiva. E quando eu trago nos slides mais para frente, que os cursistas vão ter acesso, quando eu trago assim, importância e diferencial, esse é um dos diferencial que faz exatamente o nosso tripé de comunicação. A gente não fala e não escreve por eles, mas a gente retrata a questão a partir da vivência dele. Então, este abrir espaço na imprensa é para dar essa voz. E isso a gente percebe e consegue se aprimorar mais com a caminhada na assessoria de imprensa. Então, hoje a gente entende, vocês já devem ter visto milhares de matérias nos veículos de comunicação comercial, não comercial e organizacional, onde os indígenas fazem. Boa parte deles é a gente quem abre esse espaço, porque a gente tem uma experiência de trabalho em relação com estes veículos. Que aí isso é uma outra característica. Qual é a oportunidade da gente fazer uso deste mundo que nos rodeia? Está dentro deste mundo que rodeia, que a gente chama de que mundo nos rodeia, que é o nosso boletim. Então, esse é um recorte que é importante a gente entender e compreender essa dimensão. Com relação à documentação, o CIMI tem como parte da sua estrutura, como parte das suas ações, um setor de documentação. Exatamente porque a gente está falando de um outro olhar, de um outro recorte. Que esse setor de documentação, parte fica aqui em Brasília e parte ele fica nesses 11 regionais que eu coloquei lá no começo. Por isso, dessa estrutura dos times ser como se fosse uma coluna dorsal. Então, tem um setor de documentação, vocês vão ver que no link, essas várias capas antigas, está no nosso no armazém memória. Então, existe todo um trabalho, óbvio, tem uma equipe que se envolve, tem uma dedicação. É isso que as meninas falam, não tem recursos para que se mantenha este tipo de acervo. Então, este é um acervo, um setor de documentação do CIMI, deste trabalho, dessa relação, e é por isso que a gente tem essas capas, esses corantins, esses materiais. Quando a gente fala dos povos indígenas, a forma de memória deles é outra, né? Por isso que esse ano a gente viveu um dos processos mais doloridos, os processos históricos mais doloridos com a pandemia, que foi a perca dos anciões indígenas, que além de serem vidas, não serem números, além de serem vidas, aos povos indígenas, isso foi muito mais
dolorido, porque se perdeu história, memórias, porque as histórias são contadas na sua essência, entre os povos. E aí vem uma segunda questão de resposta para a pergunta do Valdeci, que é, os povos indígenas, também foram criando as suas formas de comunicação. Por exemplo, a Rádio Iandeva é feita por indígenas, totalmente, a forma deles, o método deles, forma deles. E, por exemplo, um outro que já é bem conhecido e nesse aspecto mais web, que é a mídia índia. Então, a comunicação, tem uma diferença entre a comunicação indígena e a comunicação indigenista. A comunicação indígena é feita pelos próprios indígenas. A comunicação indigenista é feita por pessoas como a gente. Eu não sou indígena, mas sou uma indigenista e que tenho atuado na comunicação de uma organização indigenista. Então, é preciso fazer essa diferenciação para a gente saber de onde a gente está falando e qual é a forma que a gente vai dialogar. Acho que respondi. Qualquer coisa é só me perguntar de novo, viu, Valdeci? Acho que só uma coisa, Jéssica. No final do material, vai ter alguns links para documentários feitos por indígenas e não indígenas, e também para esse armazém memória que a gente tem no nosso site, Agência Porantim, como um espaço de memória, de materiais antigos, atuais, e uma atualização diária de notícias, que é a nossa agência de notícias, Agência Porantim. A memória sendo construída no dia a dia. Que ótimo. Bom, fazer mais uma pergunta, que é para a Adi, e depois vou pedir para a gente fazer as considerações finais, porque a gente, na verdade, já está estourando o nosso tempo, mas está muito bom, aprendendo bastante, Então, eu vou fazer a pergunta, a Adi pode responder e já fazer essas considerações finais, e aí depois a Paula e a Ana fazem as considerações para a gente encerrar. A pergunta que chegou é do Edilson para a Adi, ele quer saber, Adi, qual a relação do CIMI com indígenas com mandatos eletivos? Como isso entra no processo, enfim, de documentação do CIMI? Qual a relação do CIMI com indígenas com mandatos eletivos? Que seria para ele este natos seletivos? Mandatos. Está se referindo a mandatos políticos, é isso? Isso, entendi que sim. Tá. Posso? Só um minutinho, Edilson, se não for isso, você pode falar aqui no chat que a gente corrige, mas eu entendi que está se referindo a mandatos políticos. Pode ir lá. Isso, ele respondeu aqui, sim. Coincidentemente, lembra que eu falava da construção de memória? Acho que a gente precisa ter muito claro que os povos indígenas, eles têm as suas culturas, as suas diversidades, e eles não estão à margem desta sociedade, nem devem. Então, assim como na política a gente tem representação indígena, e o Porantim registrou isso logo no começo do ano passado, então essa é uma das capas, está disponível em PDF para quem quiser acessar na Agência Memória. É uma das nossas, para vocês terem ideia, inclusive hoje a gente tinha reunião, por isso que eu atrasei em responder a Jéssica, hoje ao meio-dia, que nós tínhamos uma reunião exatamente sobre isso. Vai entrar um PL cabuloso, e desculpe a palavra, mas muito ruim aos povos indígenas. E, sim, Joênia tem puxado uma série de ações no parlamento, exatamente com esse recorte para a causa indígena. Então, lideranças indígenas também têm os seus espaços e as suas lutas, e o CIMI se coloca na posição de parceiros. Aquilo que eu colocava, se torna um aliado. Aquilo que eu colocava desde o comecinho. O CIMI se coloca numa condição de aliado. Porque as lutas indígenas, assim como de toda a classe trabalhadora, e aqui nós estamos falando de classe trabalhadora no campo, na cidade, ou nos seus territórios, ela se dá no mesmo pé de processo, que é abrindo seus espaços, seja nas universidades, seja no parlamento,
seja nos espaços jurídicos, e a gente tem um registro de memória importantíssimo esse ano, que foi a primeira DPF que o Supremo reconheceu. Então, o CIMI se coloca como parceiro, como aliado dessas lutas. É impossível trabalhar com a causa indígena e não fazer esse olhar, esse recorte. E aí, olhando sempre para isso que eu colocava já na resposta do Valdecir, numa condição de aliado, tá? Acho que é importante isso deixar sempre muito bem claro. Porque esse protagonismo é deles. Então, deles eu me refiro dos povos, né? Inclusive com suas organizações, por exemplo, a PIB, que eu também já falei aqui, que é uma organização que conglomera, que reúne as organizações indígenas do país todo. Então, nessa condição, o CIMI tem se colocado como aliado, né? Inclusive, do processo organizativo, hoje existe um movimento que se chama Movimento Nacional Indígena, que exatamente fazem parte organizações indígenas e indigenistas, que é a MNI. Então, que é onde, por exemplo, o mandato da Joênia está presente também. Então, há essa simbiose, essa construção, mas sempre com esse olhar como aliado. Acho que muito esclarecedor, precisa estar muito claro isso. Então, acho que teria milhares de coisas para falar nessas considerações finais, mas se puderem, dão uma olhadinha no material, eu deixei ali para a gente aprofundar. Se for possível, eu gostaria da foto do penúltimo slide que eu socializei, Jéssica. Eu acho que eu quero fazer as minhas considerações finais com esta imagem, que é de uma indígena Guarani Kaiowá. Deve estar lá no penúltimo slide. Quando a gente fala em memória e em comunicação, a gente precisa entender da onde a gente fala e deste mundo que rodeia a gente. E do que a gente fala, qual é a nossa responsabilidade ao falar dela, né? Então, a gente sempre coloca, mas que um dos nossos tripés, mais é uma foto inteira, de tela inteira. É realizar uma cobertura que ela seja bem diária, com seus mais variados aspectos, mais amplos, possibilitando a circulação de notícias. Essa daqui mesmo. Esse trabalho jornalístico que a gente faz, ele é feito tendo como fonte primária os povos indígenas, já respondendo a pergunta tanto do Edilson quanto do Valdecir. A apuração e todos os cuidados éticos e jornalísticos a gente toma, mas a fonte primária é os povos indígenas. Aquilo que eu colocava, a gente não escreve nem fala pelos indígenas ou em nome deles. A gente retrata essas questões a partir dos povos e as suas organizações. Essa é uma foto lindamente registrada de um momento. Quando eu falava de memória, gente, essa é uma fotografia que retrata parte do que é memória para a gente. É uma indígena, uma anciã, uma indígena Guarani Kaiowá, fazendo o seu processo de formação, de compartilhamento, de ensinamento, de memória para com as crianças na aldeia. Esse pote que ela tem é urucum, e se a gente for ver o rosto dela e o rosto das crianças, ela está pintando, ela está ensinando, que é uma forma mais bonita de se contar e se fazer memória. Por isso que eu falava que é no seu viver, no seu fazer e no seu registrar as nossas memórias. Então, quando a gente fala dessa nossa memória, da nossa forma de fazer comunicação, é uma simbiose, ela anda junto. A nossa memória, a nossa vivência e o nosso fazer comunicação, ela se torna uma simbiose quando a gente está falando de povos indígenas, e aí eu arriscaria dizer povos e comunidades tradicionais também. Então, acho que eu só tenho muito a que agradecer a oportunidade. Vou deixar um e-mail ali na final da apresentação para quem quiser entrar em contato. A gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, mas eu também entendo o limite estipulado pela gente. Então, eu queria agradecer muito. É sempre um prazer poder compartilhar. Eu costumo dizer que de tudo que a gente possa seguir construindo e contando as nossas histórias. Que é assim que a gente faz as nossas memórias, que é assim que a gente faz as nossas denúncias, que é assim que a gente envia para o mundo, esse mundo que nos rodeia, quem é a gente e qual é a causa que a gente encampa.
porque todos nós também somos sujeitos de história e memórias. E as escolhas que a gente faz definem essas nossas memórias, as nossas lutas e este mundo a qual a gente se achega. Então, um grande beijo, obrigada de coração, e certamente a gente se encontra neste mundo que rodeia a gente e que a gente constrói ele na nossa vivência coletiva de comunicação, de rede, em rede, e que ele é popular, por isso que ele é diverso, bonito e maravilhoso, com a cara da gente, feito pela gente, de gentes como a gente. Obrigada, que lindo, obrigada, Adi. Paula e Ana, considerações finais. Quem começa? Pode ser a Ana e depois a gente fecha com a Paula, inverter. Deixa eu me dar voz. Me dei voz. Ana, antes de você começar, posso só te pedir para mostrar novamente a cartilha do gato? O Curisquinho? Isso. Que a gente quer fazer um registro. Então, essa aqui é uma cartilha, né? Lá. Isso, né? A gente... na verdade, é um roteiro de um slide, tá? Ai, que máximo. Tá ótimo, obrigada. É do CPV, juntamente com outras entidades latino-americanas que fizeram essa cartilha. Agradecer intensamente, imensamente, a participação, de poder estar com vocês, de a gente poder passar um pouco dessa história da comunicação popular, que não deve ficar parado lá atrás, não. Não é uma história morta, não é uma história estática, ela tem que ser ressignificada. Eu acho que o grande desafio é a gente ressignificar a história da comunicação popular, a história da comunicação alternativa, e nesse rol vem tudo, né? Vem a comunicação das organizações, vem a comunicação sindical, vem a comunicação dos movimentos populares, vem a comunicação das comunidades, etc. E tal. Então, o que a gente tem que... O grande desafio nosso hoje é ressignificar, porque hoje a gente tem uma parafernália tecnológica nas mãos, e a luta, se a gente for ver, os desafios eles são praticamente os mesmos. Eu acredito, né, que existe uma necessidade de driblar os meios tradicionais, seja na assessoria, porque muitas vezes os movimentos estão pautando a grande mídia. Isso é muito interessante. Os movimentos pautando a grande mídia, porque se for esperar, não sai nada. Então a gente tem que luta, é pressão, tá? Então é isso. Aí passa pela luta pela democratização dos meios de comunicação, passa pela necessidade de um maior investimento financeiro das partes que podem fazer isso, e parte também da valorização da comunicação popular alternativa, que seja algo mais valorizado dentro do sindicato, dentro das organizações, dentro dos movimentos. E encerro, olha que coisinha linda. Quem que editou foi o Núcleo Piratininga de Comunicação, tá? Então, isso aqui é o resultado da pesquisa que a gente fez sobre a questão da comunicação popular desenvolvida nas décadas de 70 e 80, resultado da pesquisa de mestrado. E aqui tem muitas, vocês vão, quem falou que estava matando a saudade, aqui vai ficar louco, porque tem um monte de coisa daquela época, né, e tal. Então, coisas que a gente recolheu e que está aqui, olha, maravilhoso. A gente não está à venda porque não foi, é uma campanha do CPV e ele vai ser distribuído, né, para algumas entidades e bibliotecas e tal. Então, está aqui o nosso livro, a Paulinha também vai mostrar o dela, e agradeço de coração essa oportunidade, tá? E estou aí, se alguém quiser conversar, trocar ideia, vamos que vamos. Obrigada, Ana, obrigada. Eu estava aqui pensando como encerrar, né? Eu acho que a Adi encerrou de uma forma belíssima,
E aquela imagem que ela traz, eu acho que traz muitas inspirações, né? Traz um acolhimento, né? Quem não queria ter uma vozinha daquela ensinando, né, as histórias. Então, eu acho que a gente tem que aprender, né, com essas tradições. Eu acho que eu falei muito aqui de memória e história, né? Eu estudei a ciência, a história, né? Mas eu entendo que a história e a memória são irmãs, né? São áreas irmãs. E cada uma com as suas peculiaridades, né? A história, enquanto ciência, tem seus procedimentos, seus instrumentos, né? E a memória que busca, né, provar uma verdade, de acordo com uma realidade, uma teoria, uma metodologia, né, com fontes. Eu faço esse tipo de história, né? Esse livro que eu vou apresentar para vocês é parte desse tipo de pesquisa, mas eu acredito que as áreas de história e memória elas são muito mais amplas do que a ciência e o lugar que ela foi dado, né, que ela foi reservar, que é reservado a ela, que é a academia, né? Eu acho que ela é muito mais do que isso, né? Ela é essa imagem que a Adi nos trouxe e a gente tem que buscar formas, né? Eu acho que a Ana trouxe isso também, de buscar formas de entender, né? Ontem eu assisti e hoje no início da live aqui estava a trilha sonora do Emicida, né? Do Amarelo. E ontem eu assisti, e nossa, cai como uma luva para a nossa discussão, né? Do que é das formas de comunicar, né, essas raízes, essa memória, essa história, né, do Emicida, né, o vídeo documentário do Emicida que está disponível na Netflix. Quem não tem, pega um gato aí, dá um jeito de ver, porque eu acho que é muito exemplar nesse sentido. E o livro que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que é o CPV, História, Documentação e Comunicação Popular, que foi editado pelo NPC, patrocinado pelo próprio CPV. Ele faz parte de um projeto de memória do CPV, que encerra suas atividades esse ano de 2020, depois de 47 anos de existência, e encerra dessa forma, sistematizando um pouco da sua história, da sua memória. Então, junto com esse livro, tem documentos de história oral, que é essa forma de recolher a memória, né? Que a gente está usando muito ultimamente, também tem procedimentos, tem formas, e pode ser feita por qualquer pessoa que tiver interesse, que é recolher, né, as memórias das pessoas. Então, tem isso também tem um trabalho de disponibilizar em acervo digital do AEL, que é o acervo da Unicamp, que está recebendo o acervo inteiro do CPV. Então, a gente está fazendo um trabalho para pôr isso tudo na internet, que é uma forma também, né, de ter mais acessos. Hoje, tem acesso no site cpvsp.com.br uma parte desse acervo. Então, o próprio CIMI, essas jornaizinhos do CIMI deve estar nesse acervo do CPV. E tem de várias outras entidades e sindicatos e movimentos de bairro, tem vários jornaizinhos, vários caderninhos, também tem uma coleção de cartazes belíssimas lá disponível. Esse site ainda vai estar disponível por 2 anos, que é o tempo que o AEL deu para colocar isso no ar lá, então a gente ainda tem um tempo aí para visualizar esses documentos. Também queria indicar o blog Investigação Operária, que se refere àquele projeto do IEP,
sobre a repressão aos trabalhadores nas fábricas e nos bairros. Lá tem bastante depoimento de metalúrgicos, metalúrgicas, pessoal de comunicação, de educação popular. Então, tem vários registros de fotos desses encontros regionais que eu havia comentado com vocês. Acho também uma fonte para conhecer um pouco mais desse trabalho de memória e de história que essas experiências pode nos ensinar. E é isso. No mais, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Podemos ver como disponibilizar esses livros, né, para as entidades que têm interesse. Aí a gente pode ver uma mediação aí com NPC e CPV, porque o CPV tem uma cota razoável de livros, acho que tem disponibilidade de mandar para as entidades esses livros, e também um documentário que vai sair. Foi um projeto de fôlego mesmo, esse documentário, os livros e ainda esse projeto do acervo digital. Tá ok? Um abraço para vocês devem já estar cansados, ficaram um pouco quietinhos, né? Fiquei sem dúvida se estava interessando ou não, mas eu entendo que também o cansaço deve estar fazendo parte aí dessa jornada, né? Um abraço para vocês, muito obrigada. Obrigada, agradeço muito a participação de vocês. Enfim, hoje é o último dia, né, Paula, do curso, mas foi uma mesa muito rica, com muitas reflexões e muitos aprendizados sobre como a gente tem que olhar para isso que a gente está construindo no nosso dia a dia, né? Que é como a Ana falou, que a gente está aqui construindo história, e pensar na importância disso, de registrar e de preservar essa memória, como acessar a memória das nossas lutas é importante para a gente não só entender esse momento, se inspirar, mas também produzir, né, começar a construir, registrar essa outra história, e esses aprendizados que a Adi trouxe, né, de como que, da importância da comunicação, e, enfim, trazendo esses aprendizados a partir dessa perspectiva dos indígenas. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi uma tarde maravilhosa, e vamos ficar em contato para a gente trocar. Pode falar, Paula. Eu queria só fazer uma observação, que a AD, né, destacou bastante essa questão do protagonismo dos indígenas e do papel da entidade, né? O CPV também tinha esse lugar, né? O lugar da entidade que está a serviço dos movimentos, que está disponível e tem profissionais, muitas vezes, mas também agrega, né, esses protagonistas e vai trabalhando nessa dinâmica, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com as nossas possibilidades, né? No ideal dos mundos, lá no CPV, diziam que o CPV tinha que acabar um dia, porque os movimentos assumiriam a sua própria história, documentação, comunicação. E o CPV acabou e não foi por isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, né, e entender a nossa realidade, as nossas possibilidades e como que a gente pode estar junto e trabalhar com os instrumentais que a gente tem. E é isso. Mas o CPV foi e o CEMI foram parceiros no passado, com certeza. Maravilha. A Adi falou que no final da apresentação dela tem os links. Eu coloquei aqui os links que a Paula falou, né, do IEP, do projeto a Memória Operária e do CPV. Sugiro que acessem para conhecer o material, para, enfim, aprofundar. E tem alguns comentários aqui no chat, agradecendo a participação dessa mesa incrível, só com mulheres, e agradeço muito a participação de vocês. Um beijo. Obrigada.
Obrigada. Jéssica, te mandei uma atualização da apresentação, tá? Eu vou aproveitar, então, que a gente está aqui finalizando, vou pedir para vocês, a gente está pedindo para os nossos convidados e palestrantes gravarem um videozinho de 1 minuto, logo no final da mesa, falando sobre a importância do curso, a importância de discutir esse tema. A gente está aqui, né, fazendo essa formação nessa 26ª edição, mantendo a formação nesse formato online. Então, é um videozinho bem curto para a gente postar nas nossas redes, de até 1 minuto. Então, já aproveitei aqui, já fiz o pedido, e aguardo daqui a pouco, como vocês enviarem. Pode enviar pelo WhatsApp mesmo. Ah, a gente tá. Tá bom? Um beijo, meninas. Um Beijos. beijo. Prazer conhecê-la. Bom estar com vocês. Nossa, imenso prazer. Mesa boa, gostosa. Sim. Verdade. Também achei. A gente é meio suspeito, né, em falar, mas eu gostei. Tem que ver o que os alunos vão falar, né? Podia nos dar esse bom. feedback. Podia nos dar esse feedback, né, Jéssica? Acho que seria legal. Sim. Até pra gente... Esse ainda tá aqui, ainda tem muita gente. Tem gente falando. Falem aí, gente. Comentem. Os professores carentes, né? Querendo. O que será de nós? Meus aluninhos, falem. Comentem, gente. Ainda tem uma galera online. Então, por favor, comentem aqui no chat. Deixem para a gente saber. Pode. Tá bom. Pode deixar. Por isso, Carol, eu não quero revestir. Eu vou fotografar e te mando. Você deixar as referências, né? Pode deixar. Só lembrando, eu não sou prof, não, viu? Sou só vivendo. Eu sou pesquisadora e documentalista. Também não sou prof ainda, mas eu chego lá. Eu também não sou, não, porque academia é um negócio que eu trabalho junto, mas não curto muito, não. Não posso falar isso, né? Fecha tantas portas. É que eu prefiro fazer, gente, fazer comunicação. Jéssica, ainda tem mesa hoje? Temos umas 5 horas, que é a última mesa, a mesa de encerramento do curso. 5 horas, enfim, como hoje foi um dia bem intenso. Ontem e hoje, né? Ontem foi um dia, mesa uma atrás da outra, e hoje a gente teve a mesa bem